capítulo 2 de Colossenses, os versículos 9 e 10. Vamos analisar hoje um pouquinho sobre a suficiência de Cristo. Vamos ver como que Ele é suficiente para nós, como que Ele é maravilhoso, irmãos, em nos suprir em tudo, em estimular cada um de nós a crescer no Senhor. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. A palavra aqui aperfeiçoados no grego significa completos. Pode ser lido assim: também nele estáis completos. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Até aqui, vamos orar. Nosso Pai, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, pedimos que Teu maravilhoso Espírito, Pai, traga a revelação da Tua palavra, para que nós venhamos dar mais um passo no conhecimento do Senhor. Se revela a nós, fala aos nossos corações. Cremos que a Tua palavra ela é penetrante, ela consegue, ó Pai, alcançar pontos nas profundezas do nosso espírito. Então, corta também aquilo que tem que ser cortado das nossas almas. Há muitas escórias ainda incrustadas, precisam ser removidas, para que não haja nenhum impedimento, para então nós seguirmos o Senhor e vivermos uma vida derramada a Teus pés. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, observe aqui esses dois versículos, que vai falar, claro, de toda a suficiência que há na pessoa de Cristo. Primeiro, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso se refere a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo é como Deus. Porque quando Ele foi glorificado, nós vimos hoje pela manhã que Ele levou a nossa humanidade para a glória também. E porque à destra do Pai tem um homem que é pleno, que é perfeito, também Deus, 100% homem e 100% Deus, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. Então Ele é pleno em toda a sua existência. Agora, irmãos, como que Ele pode então ser a nossa suficiência? Vindo habitar em nós. Quando de fato Cristo é a nossa vida, nós temos nele, nessa pessoa, toda a suficiência, toda aquilo que a gente mais necessita é dele, é da glória dele. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, este é aquele que não mediu esforços para nos amar. Falamos hoje pela manhã sobre um ponto muito interessante, que quando Jesus nos amou, como que Ele nos amou? Queridos, Ele amou mais do que a Ele mesmo quando nos amou, porque o amor dele foi tão grande que Ele morreu por cada um de nós, e não apenas morreu, mas também nos fez participar daquela morte maravilhosa. E aqui no versículo 10 a palavra fala que somente nele nós estamos completos, plenamente completos na pessoa de Cristo, perfeitos nele. E nós sabemos, irmãos, que a suficiência dele é tão grande em nós, que a pessoa de Cristo morando em nós, o Pai, Ele vê tão somente a pessoa de Cristo. Ele nos contempla em Cristo Jesus. Precisamos verdadeiramente estar em Cristo, porque Cristo, Ele é suficiente, irmãos, para tudo o que é necessário, em primeiro lugar, para a salvação. Salvação, ela foi tão suficiente que não ficou nenhum resquício de dúvida, ou nenhum ponto específico para que nós fôssemos atacados por Satanás. É uma salvação plena e perfeita, onde não houve, irmãos, nem sequer nada, mas absolutamente nada, que pudesse então fazer com que Satanás pudesse acusar sobre a sua obra que é tão plena, que é tão perfeita de significado. Salvação que tratou do nosso pecado e o sangue dos nossos pecados.
Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Ele é suficiente para mim e para você na obra da salvação e também na nossa vida espiritual com Ele. Ele tem nos chamado para uma vida de relacionamento com Ele, uma vida para nós experimentarmos e sermos, na medida que em nós então, que Ele compartilha conosco daquilo que Ele é, da sua própria vida, nós podemos também experimentar de uma forma real, verdadeira, em realidade, toda a sua suficiência de Cristo numa vida relacional e espiritual com Ele. E também, irmãos, a certeza de uma vida plena eterna, da plenitude eterna, porque Ele é pleno. E claro que nós fomos chamados como vocacionados para a glória. Vocês se lembram de Hebreus 3, versículo 1? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. A vocação celestial não tem nada a ver com dons que nós recebemos para exercer alguma função no corpo de Cristo. A vocação celestial é para todos, santos irmãos, que participais da vocação celestial, de um chamado para a glória. Lembra de 1 Pedro, capítulo 5, verso 10? O Deus de toda a graça que vos chamou à sua eterna glória. Então, nosso chamado é para a glória. A vocação nossa, ela é celestial. Por isso que a redenção de Cristo, vimos hoje pela manhã que é uma redenção eterna, e a redenção, ela revela, e a redenção, ela revela, e a revelação nos redime. Nós sabemos pela palavra que Cristo fez uma redenção eterna, mas precisamos da revelação para experimentarmos e termos esta redenção como uma realidade espiritual em nossa vida. A redenção, ela traz para nós um conhecimento que nós fomos redimidos, enquanto que a revelação nos dá uma experiência de redimidos. O Senhor Jesus, ele foi tão maravilhoso quando ele disse, tratando para aqueles religiosos, aqueles conhecedores de Bíblia, dizendo o seguinte: vocês, João 5, 39 e 40, vocês estão examinem as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras falam a meu respeito, fala da minha redenção, daquilo que eu sou e daquilo que eu fiz. E aí o versículo 40, ele diz assim: contudo, mesmo tendo todo este conhecimento pela palavra, vocês não vêm a mim para terdes vida. Irmãos, não adianta nós lermos a palavra, ficarmos tendo conhecimento da verdade da palavra e não irmos a Ele, porque as Escrituras falam a respeito dEle. O Espírito Santo que inspirou os irmãos para escrever a palavra de Deus, fala a respeito dEle. O Espírito nos foi dado para que o Filho fosse glorificado na sua plenitude. Então, é necessário, irmãos, que nós deamos um passo e vamos até o Senhor para conhecê-lo de uma forma experimental, não apenas ter um entendimento intelectual da palavra de Deus. Porque, irmãos, eu sei que muitas pessoas conhecem as Escrituras, mas o que falta a elas é tomar posse daquilo que ele já tem em Cristo. No caso aqui, posse da vida eterna, porque senão não faria sentido aquele texto que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 6, versículo 12, de 1 Timóteo. Eu queria que esses irmãos acompanhassem comigo. Aqui, irmãos, é necessário que nós venhamos a tomar posse de uma realidade espiritual, na qual nós já temos um conhecimento, mas muitos ainda não se apossaram dessas realidades. Olha só aqui, ele está dizendo aqui para Timóteo, claro, que aqui é um princípio para todos nós. Então, essas verdades também é para cada um de nós avaliarmos se nós não temos apenas um conhecimento da Bíblia. É muito interessante ter o conhecimento, mas é muito interessante nós termos uma realidade de todo o conhecimento da palavra de Deus, em realidade espiritual, porque a palavra é Ele próprio.
né? Então, veja aqui o versículo 12, ele diz assim: combate o bom combate da fé. Agora, olha a palavra que ele coloca aqui: toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Irmãos, o que isso significa, irmãos? Agora, eu quero dizer algo para vocês que é muito importante aqui. Se estar em Cristo faz um cristão, estar em Cristo faz um cristão, então existem no mundo, irmãos, poucos cristãos. Eu vou explicar para vocês o porquê. Muitos estão nominalmente, não realmente, ou em realidade, estão em Cristo muitas vezes por uma profissão de fé, e não por uma união espiritual com Cristo. Nunca, porque qualquer pessoa, talvez por um apelo, hoje em dia, há muitos líderes ajudando o Espírito Santo a fazer aquilo que ele sabe fazer de uma forma tão essencial e especial, que é uma obra de regeneração. Quem faz a gente nascer de novo é o Espírito Santo. João 3,5 diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que isso significa? Significa que quando nós temos um conhecimento da palavra de Deus, da nossa salvação em Cristo Jesus, como está escrito, novo nascimento, velho homem foi crucificado. Então nós precisamos rogar ao Senhor para que o Espírito aplique todas essas verdades em nós, para que essas verdades se tornem realidade espiritual. Queridos, uma das minhas preocupações que eu tenho tido ultimamente é com relação à salvação de evangélicos que ainda não descansaram na palavra de Deus, não descansaram na realidade espiritual que há na pessoa de Cristo, estão capengando, são pessoas que fazem tantas obras no seio da igreja, que são pessoas muito ativas, mas naquilo que concerne, há uma vida, há uma convicção da salvação, eles não têm certeza. Em outras palavras, se uma pessoa não tem uma convicção, uma certeza do seu novo nascimento, da sua salvação, para onde que elas vão, irmãos? Mesmo estando dentro da igreja, fazendo parte de uma denominação, mas sem ter a realidade espiritual da vida de Cristo. Porque um dia, irmãos, claro, o coração vai parar, e muitos chegarão diante do Senhor, lamentando e dizendo palavras tremendas e maravilhosas: Senhor, nós participamos da tua mesa, participamos da ceia, cantava no louvor, até pregava, eu fazia tantas obras de evangelização, mas tu dizes que não me conhece, porque as pessoas nunca tiveram uma convicção da realidade espiritual da sua morte e ressurreição em Cristo Jesus. Isto é muito sério, meus irmãos, isto é muito sério. Hoje em dia as faculdades de teologia estão ensinando como se faz cura e libertação das pessoas, quebra de maldições. Há uma avalanche dessas doutrinas que estão infectando a igreja de Cristo. Irmãos, lá na cruz em Cristo, todas as maldições hereditárias, toda e qualquer tipo de maldição, quando você crê que foi incluído ali no corpo de Cristo na cruz, todas elas foram quebradas, todas elas foram destruídas. Aquela entidade chamada pecado, chamada velho homem, foi crucificada e morta juntamente com Cristo. É tão claro o texto, irmãos. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, se nós morremos com Cristo, estamos justificados do pecado. Agora, de onde procede essa ideia de maldição? Que tem que quebrar maldição, que tem que fazer aqui um curso até de teologia de quebra de maldições.
Onde é que está escrito isso, irmãos? A palavra fala lá em Gálatas, no capítulo 3, vamos dar um pulinho ali comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 3, tudo isso, irmãos, é uma forma dissimulada de deixar as pessoas encabrestadas dentro de um esquema religioso, entende, irmãos? Olha só aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus ela é tão clara em mostrar, irmãos, que uma pessoa que está debaixo da lei, ela está debaixo de maldição. Agora, observa aqui o versículo 10. Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O que isso significa, irmãos? Deixa eu explicar para os irmãos aqui. Toda pessoa que nasce neste mundo, sem a vida de Cristo, ela está debaixo de maldição, porque ela está debaixo da lei. E aquele que não cumpre a lei, você tem que ler aquele texto de Deuteronômio, capítulo 28, de 15 até o 68. Ali estão todas as maldições em decorrência por não cumprir a lei. Agora, quem somos nós para cumprirmos aquela lei? Não tem possibilidade. Vocês entendem por que Cristo veio a este mundo? Ele veio também para cumprir a lei. Ele disse assim lá em Mateus capítulo 6, eu não vim para anular a lei, para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. E Cristo cumpriu a lei na sua totalidade, à risca e perfeitamente, porque Ele é Deus de Deus. Ele é o único suficientemente capaz de cumprir toda a lei, e tudo aquilo que os profetas disseram a seu respeito, cumpriu na pessoa de Cristo. Ele cumpriu a lei por nós. A lei foi dada para nós, para que então nós pudéssemos olhar no espelho da lei e sermos confrontados e dizer para o Pai, eu não tenho condições. Então Deus já havia providenciado uma pessoa que viria a este mundo para cumprir toda a lei por cada um de nós. Ele não apenas morreu na cruz para te libertar do seu pecado, mas Ele cumpriu toda a lei por você. E em Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 até o 14, ali estão todas as bênçãos em decorrência da obediência. Porque se todos nós aqui tivéssemos a capacidade ou a suficiência de cumprir a lei, Deus teria que nos abençoar. Mas então Cristo cumpriu. Então todas as bênçãos foram, Deus lançou em Cristo. Agora, quando nós cremos que nós estamos crucificados com Cristo e morremos e vivamos, não mais nós, mas Cristo vive em nós, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não precisa correr atrás das bênçãos, elas virão atrás de você, porque a bênção, o abençoador está dentro de você, que é Cristo, aquele que cumpriu a lei. Ficou claro para os irmãos? Então aqui ele diz o seguinte, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, irmãos, como é que este mundo ainda é abençoado em muitas coisas? Preste atenção aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque na face da terra, a igreja ainda está com seus pés. E onde Cristo está, todo aquele ambiente, toda aquela circunferência, ela é abençoada. Por que essa cidade é tão abençoada? Ou outras cidades também, onde Deus tem um testemunho ali, tem o seu povo. Se você tem que ler para compreender isso, Gênesis capítulo 39. Você se lembra quando José, que é uma figura de Cristo, os irmãos de José venderam para os ismaelitas, e ele veio escravo, e na fila de escravo, Potifar comprou José, e trouxe para a casa dele. Interessante que Potifar começou a olhar José, e onde José colocava a sua mão, Deus abençoava, porque Deus era com José. O que Potifar fez? Colocou ele como mordomo de todas as suas coisas, no seu campo. Então, Deus abençoou toda a casa, os campos de Potifar,
por causa de José. Entende, irmãos? Então, onde você mora, na tua residência, vamos dizer assim, aquele bairro é abençoado por causa da vida de Cristo que está em você. Entende, irmãos? Porque ainda que eles estejam debaixo da lei, nasceram malditos, porque quem não cumpre a lei, os fariseus eles estavam certos, essa plebe que não sabe nada da lei, não cumpre a lei, é maldita, a Bíblia diz que eles são. Nós também éramos, mas então Cristo cumpriu a lei e Ele tirou o nosso pecado. E hoje nós podemos declarar, irmãos, e confessar aquela palavra lá de Romanos 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que coisa linda, irmãos. E ele continua dizendo o seguinte no versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora, queridos, olha o versículo 13, que lindo aqui, irmãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Está vendo aqui, irmãos? Então, não vai ser muita gente salva, porque não creem na suficiência da obra da cruz. O que tem sido pregado, irmãos, é que Cristo morreu por nós. Isso é uma verdade, Ele morreu por nós, mas Deus Ele é tão justo, Ele não pode salvar o pecador se a justiça dele não for cumprida na sua vida. Você e eu, nós nascemos pecadores, nascemos com a morte dentro de nós, o pecado dentro de nós. Então, Cristo subiu ali no Calvário, foi para a cruz, Ele se entregou para ser crucificado, mas aconteceu uma coisa extraordinária. A palavra fala que nós fomos puxados para Ele, fomos colocados em Cristo, e quando Ele morreu, eu e você, nós morremos com Ele. 2 Timóteo 2,11 diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Irmãos, presta atenção, muitas vezes você tem o conhecimento e não tem a realidade, porque, irmão, preste atenção num detalhe aqui muito importante, na seriedade que é a palavra de Deus. Se este evangelho, se esta mensagem não rasgar o nosso coração, não espancar o nosso coração, não nos rendermos aos pés do Senhor, nós estamos correndo o risco de morte eterna. Porque, irmãos, após a nossa morte, se você não creu, você está perdido eternamente. Você nunca mais verá luz. É trevas espessas, é densas trevas. E ali, irmãos, o bicho não morre e o fogo não se apaga, e serão atormentados pelos séculos dos séculos, eternamente. A morte e o inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não tem mais volta. Tenha misericórdia da sua alma. Não brinque de ser cristão. Peça ao Senhor para que Ele lhe conceda esta experiência de que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, e Cristo é a sua vida. Senão você vai ser um crente que professou a sua fé. Irmão, isso não tem valor nenhum diante do Pai. O que tem valor é quando nós nos apropriamos da realidade espiritual que Cristo é e fez por cada um de nós. Ele morreu, mas eu também morri com Ele, eu fui crucificado com Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que um morreu por todos, logo todos morreram, nós morremos em Cristo, ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida, irmãos. Isso é verdade da palavra. Então, queridos,
Por que que as pessoas não querem ouvir a palavra? Cristianismo não é um mar de rosas, não é aleluia, glória a Deus e aleluia, não, é muito mais do que isso, é um caminho apertado. Abram comigo, por favor, em Lucas, capítulo 13, versículo 22 até o 24. Lucas, capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 22 aqui, até o 24, que diz assim, Lucas 13, 22 ao 24. Olha que interessante, irmãos, presta atenção que ele está dizendo, que o Senhor Jesus está dizendo: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele ensinava e estava caminhando para Jerusalém para morrer. Lembra que, se você olhar aí em Lucas 9,51, você vai descobrir que ele manifestou no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém, para morrer. Agora, olha só o versículo 23. E alguém lhe perguntou, olha que pergunta interessante que perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Que pergunta, irmão. Aí ele diz o seguinte, respondeu-lhes, aqui Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos estão procurando entrar, foram até batizados, aceitaram Jesus, fizeram profissão de fé, mas não ganharam uma experiência de morte e ressurreição em Cristo ainda. Eles estão procurando entrar, mas não querem ouvir a verdade da palavra. A mente deles, de tantas mensagens de bajulativas, tantas mensagens que massageiam o seu ego, tantas mensagens, irmãos, que falaram para eles: você é salvo se aceitar Jesus e participar da nossa igreja e seguir aqui as normas, as regras, as doutrinas da nossa igreja, você é salvo, e elas acreditam nisso, sem ter uma experiência real com Cristo. Isso aí, irmãos, é uma tragédia eterna. A palavra aqui, o que significa esforçai-vos por entrar pela porta estreita? Essa palavra aqui, esforçai-vos, no grego significa agonizomai. O que é isso? É lutar. O que é isso? É perseverar. O esforço aqui é perseverar em seguir o Senhor no caminho da cruz. Lembra o que ele disse em Lucas 9:23? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Olha só aqui, irmão, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Isso é agonizomai, isso é perseverar. Eu quero, Senhor. Ele não está te obrigando e nunca vai te obrigar. O Senhor não vai forçar a barra. Ele quer um coração voluntário, Ele quer um coração que o ame, quer um coração que se entrega a Ele, mas totalmente. Ele diz lá em Provérbios: filho meu, dai-me o teu coração. Ele quer você inteiramente para Ele. Você pertence ao Senhor? Ah, mas eu tenho Cristo. Mas Cristo tem você integralmente, inteiramente? Ah, mas eu fiz a minha profissão de fé. Não, irmão, você precisa de crer, em realidade, que você participou daquela morte de Cristo, que a suficiência da obra dele foi suficiente para trazer uma salvação plena para o meu coração. Vamos ver esse mesmo texto aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, verso 13 e 14. Aqui nós vamos ler esses dois versículos, mas com muita tristeza, porque o que nós vemos aqui é que há um outro caminho no qual muitos estarão entrando por ele. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 está escrito assim: entrai pela porta estreita. Que porta estreita que é essa, irmão? É o nosso Senhor. Lembra que ele disse lá em João 10, 9? 10,4 fala, eu sou a porta. João 10,9 fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim
entrar, morreu, e sairá ressurreição, morte e ressurreição, e achará pastagens. Então aqui, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Agora, olha que coisa triste aqui, irmãos. E são muitos os que entram por ela, pela larga, pelo caminho espaçoso, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14, porque estreita é a porta, aqui é a porta da cruz, é negar a si mesmo, levar a sua cruz dia a dia, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus, respondendo àquela pergunta, ele disse assim, alguém perguntou para ele, são poucos os que são salvos? Ele respondeu, são poucos os que acertam com ela, porque hoje o povo tem disposição para tudo, irmãos, menos para o Senhor, para viver uma vida devotada a seus pés, uma vida que o ame, uma vida que o glorifique, uma vida relacional com Ele, uma vida de união com Ele, uma vida na dependência da suficiência dEle. Irmãos, isso é muito triste, porque a salvação, ela foi tão suficiente para mim e para você, que é uma salvação eterna. Vamos abrir, irmãos, lá em Isaías 45, versículo 17. Isaías 45, verso 17, temos um lindo texto aqui, que deve alegrar muito o nosso coração, porque é um versículo tão maravilhoso, tão precioso para mim e para você. A palavra, ela diz assim, Isaías 45, versículo 17, olha as palavras dos profetas, Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Por quê, irmãos? Porque a salvação do Senhor é uma salvação eterna. Lembra que Jesus Cristo disse em João 10, 28? Eu lhes dou a vida eterna. Ele veio para dentro de nós, como a nossa vida, como aquele que veio trazer para nós, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que maravilha é isso, que maravilha é isso, irmãos. Agora, é importante nós sabermos, em primeiro lugar, que a verdadeira definição de um cristão é estar em Cristo. Lembra lá de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2? Ali Paulo define o que é um cristão. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo. O que é um cristão, irmão? É um homem em Cristo. Homem aqui é a humanidade, homem e mulher. Conheço um homem em Cristo Jesus. Fora de Cristo não tem, irmão, salvação eterna. Fora de Cristo nós estamos perdidos em nossa insuficiência. Eu não tenho capacidade para tomar a cruz e seguir o Senhor, jamais eu tenho, mas Ele é suficiente na minha insuficiência. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, o que é um cristão? É um homem em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, nós conhecemos o texto, diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas elas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmãos, nova vida, nova realidade, nova mentalidade, novos sentimentos, novos pensamentos, nova maneira de ouvir, porque antes eu não tinha desejo de ouvir a palavra, hoje eu tenho prazer em ouvir a palavra de Deus, em ler as Escrituras, em me alimentar dele, porque quando nós estamos alimentando da palavra, nós estamos alimentando do próprio Cristo. Fora dele, irmãos, ele é tão radical, que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, debaixo do céu,
pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos. Ele é radical por quê? Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E se nós não entrarmos por essa porta estreita, nós não vamos ao Pai. Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem que passar pelo Filho, tem que passar pela cruz, que você morreu e ressuscitou. Entende, irmãos? Irmãos, eu fico olhando como é que o Pai está olhando para as ministrações hoje. É Deus, é prosperidade, é busca disso, busca aquilo, apaga as luzes, acende luzes, é pula e para lá e para cá e rola, esperneia, rodopia. Imagina Jesus, seus discípulos rodopiando, o apóstolo Paulo, discípulo, rodopiando ali, caindo para trás. Nunca houve isso, irmãos. Quando o Senhor se assentava, todos em volta tinham prazer em ouvir a sua palavra. E às vezes ela era muito duro, a ponto das pessoas deixarem e ir embora. Aí Jesus também dizia para os seus discípulos: vocês também, se quiserem ir, podem ir. Pedro se levantou e disse: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, não é ser batizado em nome de Cristo que faz um verdadeiro cristão, mas estar em Cristo. Isto sim significa ser enxertado nele. O que é ser enxertado em Cristo? É ser plantado nele pela fé. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Temos aqui uma linda declaração da palavra de Deus, que traz para nós uma grande revelação. Olha só o versículo 6, Colossenses 2, 6, diz assim, verso 6: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como é que nós recebemos a Cristo? É pela fé. Claro que nós cremos, o velho homem foi crucificado, ressuscitamos juntamente com Cristo, é pela fé. Agora veja aqui o versículo 7, nele radicados, nele enraizados. A palavra fala lá em Gálatas 1,4, que Ele nos desarraigou deste mundo perverso, desarraigou, arrancar pelas raízes, onde as nossas raízes estavam fincadas, neste mundo. Ele tirou nós pela raiz, pela obra da cruz, e nos plantou, nos enxertou em Cristo, nele radicados, também é pela fé, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ação de graças. Está vendo, irmãos? Nós fomos plantados em Cristo Jesus, tirado deste mundo pela raiz. Nós não ficamos aí como um barco à deriva, fomos plantados em Cristo. E nele, plantados nele, nós vamos crescer, vamos ser edificados, porque Ele é o edificador da igreja. Ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, nele edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graças. O que significa crescer em ação de graças? É ter um coração agradecido diante do Pai. Já pensou, quando você chegar na estatura da plenitude de Cristo, sabe como é que você vai dizer as palavras ao Pai? Senhor, meu pai morreu, mas eu te dou graças de alguma maneira. Estou muito triste, estou abatido, mas a tua boa mão, a tua presença me conforta, a tua presença me consola. O Senhor transforma, Ele converte os nossos momentos de tristeza em folguedos de alegria. Entende, irmãos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Puxa vida, eu perdi um bem material muito grande, Senhor, mas graças te dou, que Tu me fizeste enxergar que todas as coisas são tuas e que eu era apenas o administrador das tuas coisas. Nós temos uma mania de pegar as coisas com mão forte. Leia 1 Coríntios capítulo 7. É para nós
ocuparmos das coisas do mundo, usar as coisas do mundo como que se do mundo nós não precisássemos. Sabe por que a gente sofre? A gente se apega a coisas, nós apegamos a pessoas, e as pessoas vão nos frustrar, entende, irmãos? Então, quando Cristo ele é formado em nós pela sua suficiência, nós vamos ter um coração agradecido. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você sabe que esta é a vontade de Deus, em tudo dar graças. Mas você em tudo dá graças? Eu penso que não, porque eu também não dou graças em tudo. E eu estou nessa escola, dia a dia com o Pai. Ele vai me ensinando. E eu sou muito resistente em muitas coisas, mas Ele vai me ensinando, Ele vai me mostrando aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez. Isso aqui vai deixar você, vai te dar até uma AVC. Descansa, entrega para mim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Você está muito carregado, sobrecarregado? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, que lindo é isso, irmãos. Nós temos que parar de ser cristãos que vivem uma teologia de adesivos. Colocamos um adesivo lá no para-choque do carro: Cristo é minha vida. Sempre na realidade não é. Não precisa disso, irmãos, de ser crentes adesivados. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas está servindo ao Senhor você e sua casa? Então, irmãos, não adianta ter cruz na mente. Quem tem cruz na mente é aquelas cobras urutu, cruzeiro, cobra perigosa, cobra venenosa. Temos que ter cruz no coração. Quando a cruz desce para o coração, você vai ser um cristão autêntico, com toda a suficiência de Cristo, para viver uma vida cristã, destemida, que louva o Senhor, em tudo dando graças. Não importa, tudo é dele. Como uma vez John Wesley estava pregando num determinado local, muito distante da sua casa, alguém deu a notícia para ele: John Wesley, a tua casa pegou fogo. Ele disse: graças a Deus, uma coisa a menos para eu me preocupar. Como assim? Tudo é do Senhor. Então agora eu posso ir mais adiante pregando a palavra de Deus. Que maravilha é isso, irmãos. Nós somos apegados aos nossos bens materiais, nós buscamos e queremos bens materiais, nós somos cheios de nós mesmos. Por isso que a cruz tem que operar em nós. Nós vivemos para Ele. Será que nós entendemos aquele texto? 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. O que é viver para si? Para os meus pensamentos, para os meus gostos, para as minhas vontades. Não estou dizendo que Deus é um desmancha-prazer, não, irmãos. Jesus Cristo era uma pessoa festeira, Ele fazia festa, Ele comia com publicanos e pecadores, tomava um bom vinho. Às vezes, eu li um livro de missões, achei muito interessante, que aquelas missionárias lá da Alemanha foram fazer missões lá na França. Chegou lá na França, aquelas irmãs missionárias ficaram escandalizadas porque as irmãs da França tomavam vinho. E as alemãs ficaram tão escandalizadas que elas choravam tanto a ponta das suas lágrimas cair dentro da cerveja delas. Está vendo, irmãos? Que situação mais... E quando um irmão ou irmã, a gente vê lá que está fazendo alguma coisa que a gente acha que é errado, mas para ele está tudo certo, o que nós fazemos? Ficando futricando. Você viu o irmão lá? Você viu lá? Você viu aquele irmão lá? Você viu? Para com isso, irmãos. Se você vê que aquele teu irmão está na situação que você acha que é complicado, vai para o teu quarto, fecha a porta, ora por ele. Ora por ele. Talvez ele não ganhou a experiência que você ganhou. Porque a vida cristã ascensional é uma vida de maturidade. Talvez eu alcancei um ponto que a minha irmã, meu irmão não alcançou. Então, eu acho que aquilo é errado. Não, irmãos, eu tenho que ajudar aquele irmão, carregar aquele irmão.
Vós que sois fortes, levai as cargas daqueles que são mais fracos. Senão, irmãos, que cristianismo que nós estamos expressando? Então, amados, nós louvamos ao Senhor que Ele já fez tudo por nós na sua suficiência, e Cristo é todo suficiente. Então nós temos que fazer o que agora? Pedir para que o Pai forme Cristo em nós. Lembra de João 10, versículo 30? Jesus Cristo, Ele se conformava tanto à vontade do Pai, que quem via o Senhor Jesus, via o Pai nele. E João Batista, ele escreveu assim, em João 10, 30, João 10, 30, ele escreveu sobre uma palavra que Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um. Será que nós podemos dizer isso em realidade espiritual? Eu e o Pai, nós somos um. Você pode até dizer isso, você é filho de Deus em Cristo, mas, irmãos, você expressa a vida de Cristo em você através dos seus gestos, através da sua fala, através da tua maneira como trata seus funcionários, ou como você trata e pensa a respeito do seu patrão. Aquele seu patrão, ele está ali representando Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, dizendo que todo filho de Deus é para servir o seu patrão como o próprio Cristo. Os crentes não são assim, os evangélicos não são assim. Quem vai ali trabalhar para Cristo no seu trabalho é filho de Deus. Vai fazer as coisas com amor, com dedicação, com caráter, com transparência, e não admitindo que ele próprio, que si próprio leve vantagem, quando pode levar vantagem. Mas eu prefiro sofrer perdas, prefiro sofrer injustiça, irmãos, mas nós não somos assim. Nós estamos nesse caminho, mas nós somos muitos resistentes, e graças ao Senhor, porque Ele tem tido muita paciência conosco, irmãos. Paulo, ele proclamou a Cristo, a todo homem, e o desejo do apóstolo Paulo, claro que era o desejo do Espírito, era apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Se estão abertos em Colossenses, olha só o versículo, capítulo 1, versículo 28 e 29, diz assim, texto muito lindo, muito precioso. Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito aqui no original grego é teleios, que significa maduro, ou seja, apresentar todo homem maduro a Cristo. Deus só irá usar homens e mulheres maduros em Cristo Jesus. Aí ele diz o versículo 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então havia, irmãos, uma suficiência de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Ele se entregou ao Senhor. Então Cristo podia, com toda a sua suficiência, usar Paulo para proclamar e apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Então ele se afadigava por essa razão aqui, porque, irmãos, o Senhor, Ele só irá guiar, presta atenção, Ele só vai guiar aqueles homens e mulheres que Ele salvou, ninguém mais. Guarde bem isso, o Senhor só vai guiar aquelas pessoas que Ele salvou. Vocês querem ver o texto? Vamos lá então para Êxodo, capítulo 15, versículo 13. Êxodo 15, verso 13. Irmãos, que texto glorioso nós temos aqui. Que texto lindo. Aqui um cântico de Moisés. Então ele expressou muitas coisas, porque então ele tinha uma amizade íntima com o Senhor.
E o Senhor então depositava neste vaso coisas tremendas, coisas maravilhosas. E uma delas é essa aqui, Êxodo capítulo 15, versículo 13. Olha que interessante, irmão. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Está claro aqui então? Ele só vai guiar o povo que salvou. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Deixa eu citar para vocês mais um texto. Abram comigo no Salmo 77, versículo 20. Salmos 77, versículo 20. Coisa boa nós temos aqui, irmãos. Então aqui ele, lá dizendo que ia conduzir o povo que salvou. E com a força dele, levaria este povo à habitação da tua santidade. E aqui no versículo 20 do Salmo 77, ele diz algo muito interessante. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Moisés e Arão foram dois líderes que Deus separou. Moisés chegou ao final de si mesmo e também chamou Arão para ser sua boca. Ele se tornou o primeiro sumo sacerdote. Então, há uma liderança no meio do povo de Deus, então, irmãos. Mas quem que Deus vai chamar para ser líder? As pessoas que são dedicadas, pessoas que amam o Senhor, pessoas que vivem para o Senhor em tudo aquilo que faz. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ah, mas eu não posso. Na sua comida, na sua bebida, o pão que Ele dá para você de cada dia, você se alimenta para a glória de Deus? Você tem, irmãos, orado ao Senhor na hora das tuas refeições, agradecendo ao Pai por aquele pratão que Ele colocou diante de você? Você tem dado graças? Você tem feito um culto familiar na sua casa? Eu acho tão lindo, um pai e a mãe chamam os filhos, vamos orar. Que coisa linda, que coisa preciosa. Olha, a gente sabe que tudo isso veio da suficiência de Deus o Pai para a nossa mesa. Ele disse que nunca iria faltar. Nós não podemos orar para Ele o seguinte: Senhor, que nunca falte. Não, Ele disse que não iria faltar. Ele disse assim: não vos preocupeis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Cada dia que é contado em nossas vidas, o nosso bom Pai, Ele trará os seus cuidados. Ele protege você de acidentes, Ele guarda você de muitas coisas. Às vezes Ele permite algum susto na sua vida, para você tomar um choque, para saber que há um Deus nos céus, que vela sobre as almas daquele que Ele redimiu. É maravilhoso o nosso Deus e Pai. Então, irmãos, Cristo, Ele é suficiente. Essa palavra aqui, suficiente, no original, ela significa ikanotes. O que significa ikanotes no grego? Suficiente, habilidade ou competência para fazer algo. Esse é o sentido aqui. Agora, quanta competência tem Deus para fazer alguma coisa? Toda competência, todo poder, porque tudo que Deus faz, Ele faz baseado naquilo que Ele é. Então Ele faz em seu amor, Ele faz no seu poder, faz na sua santidade, faz na sua justiça, faz na sua graça. Quando Ele vai fazer algo na sua vida, encontra em você coisas que não estão adequadas, Ele vai te corrigir. Ele vai trazer para a sua vida um tempo de negridão. Parece que, meu Deus, os céus estão cerrados. Às vezes Ele tira até o senso da presença dEle. Não a presença, mas o senso da sua presença. Aí você vai falar assim: todos me abandonaram, todos me deixaram, ninguém liga mais para mim. Queridos, precisamos olhar para o alto e saber que Ele é suficiente. Então, toda a nossa suficiência vem de onde, irmãos? Vem de Deus. Vamos abrir um texto aqui interessante, 2 Coríntios capítulo 5,
3, versículo 5. 2 Coríntios 3, verso 5. Olha que texto lindo aqui, irmãos, que texto maravilhoso nós podemos encontrar aqui. Diz assim, 2 Coríntios 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem, ela não virá, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, guarde bem isso aqui, olha aqui para mim. Cristo é o nosso bem supremo. Agora me escute, eu já estou quase encerrando, me dá 2 minutinhos apenas. Coloque o que você quiser de mais importante neste mundo em uma balança com Cristo. Ele vai superar infinitamente mais tudo que você colocar numa balança junto com Ele. Cristo é insuperável. Agora, a vida não é doce viver? A vida não é uma doçura você poder de manhã levantar-se e contemplar o cantar dos pássaros, aquela chuvinha, aquele sereno, aquele sol, aquele calor, aquele frio, aquele vento ou aquele não vento. Você está vivo. A vida, ela não é doce. Agora, irmãos, Cristo é melhor do que a vida, porque Ele é a vida genuína e verdadeira, Ele é a vida eterna. Quando Cristo, Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, porque Ele é glorioso, e a manifestação dele em nós será em glória, nós também seremos manifestados em glória. A bondade dele, a graça dele para nós é melhor do que a vida, Salmo 63, 3, porque a tua benignidade, a tua graça é melhor do que a vida, a graça dele. Cristo é o bem mais suficiente. Então, aquele que tem Cristo não precisa de mais nada. Aquele que tem um oceano, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o oceano, não precisa de cisterna, ou precisa? Jesus falou assim em João 7, 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, deixa eu ler para vocês, para nós encerrarmos, algo que Thomas Watson, ele escreveu. Ele disse assim, escute, Cristo é tudo que a alma pode desejar. Cristo é beleza para adornar, ouro para enriquecer, bálsamo para curar, pão para fortalecer, vinho para alegrar e salvação para coroar. Se estamos em perigo, Cristo é um escudo. Ele tem o suficiente em seu guarda-roupa para suprir abundantemente cada uma das almas que Ele alcançou, redimiu, regenerou. Nosso Cristo, Ele é suficiente, irmãos. Então não temos que temer nada e nem ninguém. Tudo é dele e tudo provém dele. Cristo é suficiente. Amém? Vamos orar. Pai Santo, começamos hoje mais uma semana e nós colocamos, ó Pai, os cuidados dessa semana diante do Senhor. O Senhor é aquele que vai adiante de nós, mas também é aquele que é a nossa retaguarda. Guarda essa semana, Pai, os nossos caminhos, cuida da nossa boca, cuida dos nossos pensamentos, para que venhamos a depender da suficiência de Cristo em todas as coisas. Pai, nós sabemos que teremos uma semana abençoada, sabemos que talvez teremos muitos percalços,
mas Tu és aquele que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado por essa noite. Leva-nos guardado para os nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.